capítulo 9, e o versículo até onde Deus nos conduzir. Mateus, capítulo 9. Culto de missão. A maior missão que aconteceu até aqui, para chegar na D, um tempo novo com Deus, foi o meu e o seu chamado. O tema que eu dou nesta pregação de hoje, não esperava, não sou digno desta honra, mas por ser um dos ministros desta casa de oração, porque não foi eu que quis, foi Deus que me escolheu como um dos ministros dele. Ele teve uma trajetória para mim estar aqui, teve uma trajetória para você estar aqui, para nós estar juntos reunidos nesta noite. E o tema dessa pregação, aonde começou o seu chamado? O nosso chamado. Honra a Deus por ter me chamado num dia que para mim nada tinha mais sentido, porque Ele me escolheu. Não foi eu que escolhi Ele, Ele te escolheu. Não foi você que escolheu Ele. Mas bendito seja o nome do Senhor pelo meu chamado e pelo chamado dos meus irmãos que aqui se encontram, Senhor. Ponha na minha boca, não anulando a oração da minha irmã missionária Rosemary, as tuas palavras. Sonda os meus pensamentos, sonda o meu coração, Senhor, e ponha em mim somente o que é do Espírito e não que faça parte da minha carne. Que assim seja ministrado neste altar a tua voz, Espírito Santo. Irmãos, colocai de pé a leitura do Senhor. Referência à palavra de Deus, não ao irmão Danilo. O irmão Danilo é um ex-assaltante, não tenho vergonha de falar, um ex-drogado, um ex-presidiário, que teve um chamado pelo próprio Deus. Essa é a minha história, eu não nego ela aonde eu estiver. Bendito seja a ti, Senhor, a honra e a glória. Livro de Mateus, capítulo 9, verso 1. Saindo Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coleteira, e disse: siga-me. Amém? Somente até aqui. Podeis sentar. Fico feliz de ver o evangelista Marcos, meu amigo Marcão, pastor Bonifácio, todos os ministros ao meu derredor, pastor Leandro, líder, presidente da igreja, líder oficial, número 1 dos Anjos da Rua, que não começou aqui, começou lá no Parque do Carmo, ali naquelas região. E faz quantos anos, pastor? 16 anos os Anjos da Rua. Você se recorda do seu chamado? Você se recorda como começou a trajetória? Nesta noite, quero que você faça um minuto aí agora, com particular com Deus. Aonde começou o seu chamado? Qual foi a igreja? Qual foi o pastor? Quem é que estava no dia? Certo, Jesus sempre foi o que te convenceu do seu chamado. Foi o que me convenceu do meu chamado. Mas você se lembra onde começou o seu chamado? Quem é a patriarca da casa que aceitou Jesus aqui? Que iniciou aqui o chamado? Que aceitou Jesus na Deus um Tempo Novo com Deus, que se batizou na Deus um Tempo Novo com Deus e que está aqui até hoje. Todos os irmãos foram chamados em outro ministério até chegar aqui? Não tem nenhum que iniciou o chamado aqui nesta noite? Glória a Deus.
O diácono Wesley aceitou Jesus aqui, não foi, irmão? Então levanta a mão. O irmão, a Letícia também? São irmão, Renan. Quem é os irmãos que aceitou Jesus aqui na igreja? Irmão, vocês não lembram do chamado de vocês? Aonde começou o chamado? Glória a Deus. Eu quero trazer essa reflexão ao seu pensamento. Aonde começou o seu chamado? Eu me recordo que o meu chamado começou no Brasil para Cristo. Eu tinha 14 anos de idade, quando eu comecei a entender o que era Jesus para a minha vida. E com 14 anos de idade eu já tinha um entendimento o que era o mundo. E comecei esse chamado, meus pais me levando, pastora, para a igreja. Eu aprendi com o eterno pastor Benedito, que Deus tenha, ao seio de Abraão, pastor Arthur, que já está todos descansando no Senhor, que eu era um menino ali naquela igreja. E depois conheci o mundo, e aonde começou tudo o que era para acontecer até chegar até aqui. Quando Jesus estava passando, ele viu aquele homem chamado por Levi, uns conhecem como Levi, outros conhecem como Mateus, que assim como escritor do próprio livro. Ele era um coletor de impostos. Ele recebia os valores do povo judeu para tributos absurdos, injustos, para os romanos, porque tinha que ter um homem ali de Israel, judeu, para fazer esse ofício. E Mateus, ele vivia com essa responsabilidade. Mateus era uma pessoa que ele era visto como traidor do povo judeu. Ele era visto como um coletor de impostos aos romanos. Então ele era um judeu que para os próprios judeus, ele, como se ele não fosse um judeu, ele era visto como um traidor da sua pátria. Mas ele tinha esse ofício, porque ele tinha no seu coração a ambição. Ele tinha no seu coração, óbvio, como um ofício de trabalho, mas sim apegado a alguns materiais, a ouro, a prata, uma vida bem-sucedida diante de coisas materiais. Mas ele não tinha alegria, ele não tinha felicidade, ele não tinha prazer de poder sentar junto com amigos, com seus familiares, numa praça, a tomar um sorvete. Ele não tinha algo que o dinheiro poderia oferecer. Assim a minha trajetória, assim a trajetória de muitos que estão me escutando, assim é a trajetória para eu ter chegado aos pés de Jesus. Chega um momento na nossa vida que nós acaba entendendo e compreendendo que só Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. E num dia de sexta-feira, num culto, a Assembleia dos Santos, ali eterno pastor Valdir, que já descansa também ao seio de Abraão, aos braços do Senhor Jesus, eu novamente me ajoelhei e retornei ao caminho do Pai. Esse chamado começou na minha vida lá atrás, aos 14, 13 anos de idade. E o tempo que eu vivi ao mundo, eu vivi uma vida de fachada, de ilusão. A trajetória do chamado na minha e na sua vida foi Jesus que te convenceu. A maior missão foi Jesus trazer você até aqui. O Espírito Santo te convenceu a estar aqui nesta noite. Ele me convenceu a me render aos seus pés. Mateus, ele foi chamado. Eu fui chamado. Você é um chamado do Senhor.
Estamos fazendo por onde esse chamado prevalecer? Valer a pena? A missão de alguém que te entregou um folheto? De alguém que te falou, vamos lá no culto, e você se rendeu a Jesus? Se lembra como você veio até Jesus? Se recorda como você se encontrava sem Jesus? Você se lembra que você era capaz do Satanás sem Jesus? Um drogado, um alcoólatra, um ex-prostituto, um ex-ladrão, um traficante, um corrupto, um mentiroso, uma mentirosa? Estamos fazendo por onde o chamado vale a pena? Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. A Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele todo poder, a Ele toda adoração. O chamado não acabou. O chamado só termina quando eu e você estiver na glória, no lado do Pai, naquele grande dia, no dia da grande ceia. Chamados para fora de quatro paredes. Nunca vi uma geração por gostar de tanto quatro paredes. Ponto de missão. Sim, a maior missão é estar aos pés da cruz. Mas a missão não para, a missão não pode parar. Bendito seja, Senhor. Bendito seja seu nome por me sustentar aqui agora. Bendito seja seu nome por os irmãos e as irmãs que me escutam. Ei, jovem, ei, mocidade, há um começo, há um meio e vai ter um final. Por isso que ele é o alfa, ele é o ômega. Ele é o começo, ele é o meio, ele é o fim. E mais adiante, Jesus ali, ao cair da noite, foi na casa de Mateus, juntos com os discípulos, versículo abaixo. Jesus, o nosso mestre, estava ceando, se encontrava com fome, porque Jesus, em forma humana, ele comia, ele bebia, ele sentia fome, ele sentia frio, ele sabia o que era o desprezo da sociedade, a perseguição, a crucificação, a humilhação, a rejeição. Ei, saiba você foi chamado, eu fui chamado, mas vai ser perseguido, vai ser sim. Ele disse, passará por aflição. Quando ele falou passará por aflição, esteja preparado para os dias difíceis. Esteja você preparado para o final. Esteja você preparado para aqueles que te traem. Esteja você preparado para o dia do não. Mas saiba, você é privilegiado. Eu sou privilegiado porque somos uns dos chamados para fora. É uma honra estar com os irmãos. É uma honra que os irmãos vivam em perfeita união, como diz a palavra do nosso mestre. Mas é bom que os irmãos saibam que nós sabemos, melhor dizendo, que o chamado tem um preço a pagar. Você que está se iludindo, ou que está sendo iludido com a pregação nova era, a pregação de bênçãos e vitórias, de chaves, de apartamentos, de carro, de abundância. Ei, você está sendo enganado. O chamado e a chamada tem que estar preparado para os dias difíceis.
Você sair para fora para falar de Jesus, e a pessoa olha para você, eu não quero saber de Jesus. E mesmo assim você persista. Isso faz parte do chamado. Você está fazendo por onde? O dia que você começou, o dia do seu chamado. Você se lembra? O juramento que você fez diante do céu, diante da terra, diante de pastor, diante de presbíteros, evangelistas, missionárias, missionários, diante de toda a congregação. Jesus está te vendo. Como Ele me vê, Ele vê você. Da mesma forma que mede, será medido. Da mesma forma que julga, será julgado. Não se coloque na frente do seu Criador. Você não é juiz, você não é promotor, você não é uma juíza, você não é uma promotora. Saiba você de uma coisa: você é um chamado, como eu fui chamado. Jesus sentado na mesa, fariseus, saduceus passaram e viram o mestre ceando com os discípulos, versículo abaixo, e falaram: o mestre de vocês está comendo com pecadores? Sim, sou pecador, sim, peco todo dia, sim, erro todo dia, sim. Vamos parar de hipocrisia, vamos parar de falsidade, vamos viver o cristianismo da forma que tem que ser, que tem que falar. Palavra genuína, palavra de verdade, que é a palavra do meu Jesus, que é uma espada de dois gumes, ela atravessa o corpo, a alma, a medula. E o nosso mestre falou: o mestre Jesus, o meu Jesus, o seu Jesus, o nosso Jesus. Para você de internet, você que está me vendo, que vai ver essa pregação depois, está sendo gravado, minha irmã? Saiba você, fariseu, saiba você, saduceu, quem é você para falar de quem é e quem não é? Quem é você para falar? Quem somos nós para falar? Quem pode, quem não pode? Saiba você, você é pecador que nem eu, e eu que nem você, porque é o único que eu conheço que é santo. Se chama 5 letras preciosas, ele se chama Jesus. Jesus, Jesus, aquele que na cruz do Calvário derramou sangue imaculado por mim e por você, esvaziou da sua glória de Deus, desceu como forma humana para sentir o que eu estou sentindo nesta noite, o que você está sentindo nesta noite. É isso aí. O mestre disse: sim, eu vim para os pecadores, eu vim para os doentes, eu não vim para os santos, eu não vim para aqueles que se acham alguma coisa, eu vim para aqueles que reconhecem que precisa da minha graça, que precisa da minha misericórdia. Eu vim para aqueles que são pobres, pecadores, miseráveis. O que eu quero dizer, todos estão entendendo. Se você não está sentindo a presença de Jesus, o problema é seu. Porque eu estou sentindo a presença do meu mestre aqui. Se a palavra não está te trazendo algo ao seu coração, é porque o seu coração está cheio de rapina. Se a palavra não está falando contigo, é porque você se coloca como um promotor, você se coloca como um juiz, você se coloca como uma pessoa que não precisa mais de um mestre,
Mas saiba nesta noite, eu sou o primeiro, Jesus, que preciso do Senhor, porque o Senhor é o meu caminho, o Senhor é a minha verdade, o Senhor é a minha vida. Saiba de uma coisa: Jesus sem você é Jesus, e você sem Jesus não é nada sem Ele. O Mestre mandou te lembrar nesta noite aonde começou o seu chamado, das promessas que você prometeu, do juramento que você fez ao pastor, do juramento que você fez àquele pastorzinho lá, naquela época, naquele local, naquela igrejinha pequena. Jesus trouxe eu aqui nesta noite para te lembrar. Ele lembra aonde você começou, ele lembra o que você confessou diante do altar, ele não esqueceu. E nesta noite, lembre da sua trajetória, lembre da onde você começou, até chegar até um tempo novo com Deus. O Mestre manda te dizer: eu estou te vendo, eu estou enxergando, eu estou te vendo nesta noite. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus, ela confronta sim quando tem que ser confrontada. E eu dou direção no que eu estou falando. Muitas vezes me vejo melhor do que alguém. Me perdoe, Jesus. Me perdoe, Jesus. Me perdoe por olhar para o meu irmão e me achar melhor do que ele. Me perdoe por olhar pela minha irmã e achar que eu sou melhor do que ela, Jesus. Eu tenho uma família, eu tenho um ministério e eu temo pela minha salvação, Senhor. Pai, perdoa esse maldito pobre pecador miserável que sou eu. Perdoa se tiver algum irmão aqui que se acha melhor do que alguém. Perdoa esse irmão, essa irmã que se acha melhor do que alguém em algo, Senhor. Porque como o Senhor mesmo disse na cruz, Pai, ao seu Pai Jesus, perdoa eles. Pai, eles não sabem o que faz. Quem sou eu para julgar? Quem sou eu para apontar? Se você que está me vendo aí torna a repetir, se eu falei algo a você, se te magoei, te peço perdão. Se tiver algum irmão aqui, seja homem. Se tiver alguma irmã aqui, seja mulher, venha até a mim que eu te peço perdão. Não fique de fofoca. Não fique com intriga. Não fique com mentira, levantando calúnia, apontando a vida do irmão e da irmã. Quem é você, fariseu? Quem é você, saduceu? Você esqueceu que Jesus te chamou para ser sal da terra, para ser luz do mundo, como foi dito aqui na palavra. Ser um influenciador de Jesus. Jesus está cheio de juiz aí, querendo ser juiz no lugar dele. Jesus está cheio de promotor, querendo ser promotor. Não somos nada. Somos pó, missionária Fernanda. Somos caco, somos cinza, presbítero. Estamos vivendo um evangelho mentiroso, enganador. E se não serve para você, dá glória a Deus. Se não serve para você, você tá rão, amém. Se não serve para você, você tá rona, amém também. Mas para mim serve. Jesus está dando oportunidade. O braço do Pai está sempre aberto. O sangue já foi derramado pelos meus e os seus pecados. O sangue precioso, carmesim. O meu chamado foi quando o presbítero já não tinha mais luz, já não tinha mais brilho. Eu não aguentava mais olhar para as pessoas diante da sociedade. Um viciado em cocaína, que vivia dentro do quarto após depressão. Minha esposa está aí, meu filho está aí. Eu não aguentava que acendia nem a luz, me incomodava. Eu estava nas trevas. Jesus me tirou de lá.
Não foi pastor, não foi pastora, não foi João, não foi Maria, foi Jesus que me tirou de lá. Eu sei o peso de uma depressão, sim. Eu sei, pastor Leandro, o peso de uma rejeição, de uma traição, pastor. Deus é contigo, homem de Deus. Seja forte, não é a primeira vez que eu falei para o Senhor. Seja forte, mas muito corajoso. Vocês, pastores, que estão sendo perseguidos, saiba que isso é o preço do chamado. Saiba que isso é o preço de conduzir o povo ao céu. Moisés, em forma humana, Deus me deu agora. Não pisou na terra prometida. Mas antes de Deus levar com ele, ele falou: ei, Moisés, contei para a terra que eu tenho para o povo que eu prometi a Abraão, a Isaac e a Jacó. Olha aí, Moisés, é linda, é. Ela manda leite e mel, ela manda. Mas, ó, Moisés, olha o que eu tenho para você aqui, ó. Você acha que Moisés queria voltar? Queria nada, irmão. Você acha que é onde nosso irmão é o Elias? Está, ele quer voltar? Que nada. Hipocrisia, mentira, falsidade, corrupção. É a palavra que Deus trouxe para a missão nesta noite. Se prepare, ó Israel. Se prepare, Israel. Jesus está vindo. Os sinais estão se multiplicando. Guerras, rugido de dores. O que mais está faltando é só o anticristo se revelar, como foi dito aqui na consagração de manhã pelo nosso pastor. A sua geração é a última geração que pisou sobre a terra. E eu tenho a certeza disso que eu estou falando. Pastor Napoleão Falcão nos deu a honra e falou aqui neste altar: qual é o dia que Jesus vai vir? Ninguém não sabe. Como não sabe? Ele provou para nós dentro da Escritura. O dia que ninguém estiver imaginando, o dia que ninguém estiver pensando. Se prepare, congregação. Alerta está aí. Brinque com Jesus, vai brincando. Ele é o Cordeiro, ele é o Cordeiro mudo crucificado. Por mim e por você, Caio, sim. Mas quando ele voltar, Daniel, Murilo, vai ser como um leão bravo, rugindo, com grito de leão. Eu não estou falando para te assustar, não. Eu estou falando para alertar a igreja. Não sei qual a vez que eu vou ministrar aqui novamente. Mas, evangelista Marcos, pastor Bonifácio, evangelista Vinícius, missionárias que me escutam, está perto, está muito perto. Bendito seja a ti, Senhor. Não sei se eu vou virar a próxima semana, porque o dia da manhã não pertence a mim, pertence ao Senhor, e ainda bem por isso. Mas saiba, dos olhos de Jesus nada passa batido. Ele te conhece. Ele sabe quem é você, ó Jacó. Ele te conhece dentro do seu quarto. Ele te conhece dentro do banheiro. Lá na sua empresa. No caminho para o seu serviço. Ao pegar o trem ou descer do ônibus. Você acha que lá em Salmo 139 está à toa? Senhor, eu sei que tu me sondas.
Eu sei que me conheces bem. Ao deitar, ao levantar. Brinca com a sua salvação. Irmão, continue brincando. Você que está me vendo, pode falar o que for de mim. Moro na rua Pela Barrota, número 415, 405. O meu passado não me condena. O que me condena é o meu presente atual. Eu não preciso pagar pelo meu crime 2 vezes. Já vou entregar como o meu tempo estourou. Mas saiba você, se quer continuar sendo um fariseu, um saduceu, apontando, julgando, continue. Mas saiba você, para quem serve estas palavras, o inferno está te esperando. Não estou falando que você vai para o inferno. O inferno está te esperando. Lembre do seu chamado hoje, nesta noite. O tema da mensagem: aonde começou a sua trajetória? Lembra do que você falou aos pés da cruz, no altar? E você vai lembrar dessa ministração quando você pôr hoje a cabeça no seu travesseiro, quando você deitar no seu aposento. Saiba, da mesma forma que Ele te chamou, escuta aí, Ele vai te julgar. Ele vai nos julgar. Queira você sim ou não, das mãos do meu Jesus, ninguém passa. Nada passa batido. Nada passa despercebido. E que assim seja feita a sua vontade, ó Senhor. Sobre o nosso pastor, me perdoe. O Senhor sabe. Esse sou eu. Eu amo todos vocês. Mas me perdoe pela minha franqueza também. Me ame com verdade, sem hipocrisia e sem mentira. Eu não vou te levar para o céu. Sabe que é Jesus que vai te conduzir ao céu. Mas para entrar pela porta, vou fechar a Bíblia, tem que estar lavado, remido pelo sangue do Senhor Jesus. Rapidinho, ajude a obra missionária. Nosso projeto Anjo da Rua. Não desista de salvar uma criatura que estava perdida que nem nós. Lembre que você foi chamado. Por isso que você está aqui nesta noite. E as palmas ao Senhor Jesus.